Olá, pessoal! Estamos aqui de volta ao Hopecast, a mais um episódio do nosso podcast de impacto social de verdade. Hoje nós estamos aqui com a Silvinha e queria aproveitar logo de início para já entregar para ela um presente da Fast Frame. A Fast Frame que vem nos apoiando desde o início do projeto da Hope, né? Ela tem mais de 50 lojas em todo o Brasil, entregando molduras para as imagens e presentes e objetos que você precisa, né, guardar como recordação. Não só, pessoal, é muito importante entender que não é só moldura para quadro, tá? Se você tem, por exemplo, um objeto de lembrança de família, se você tem um presente que você ganhou e que fica ali guardado na gaveta, mas que tem importância para você, você pode emoldurar e colocar na sua parede para que você veja todos os dias. Então, Fast Frame é um grande parceiro da Hope, vem aí apoiando a gente em todos os momentos, inclusive, né, no presente que a gente dá para todos os convidados que vêm aqui. Silvinha, você vem de uma carreira na publicidade, né, na produção de vídeos, produção de conteúdo, de impacto. Hoje você é apresentadora das Aceleradores do Bem na 98 e também trabalha com a Cruz Vermelha, né, na área de comunicação da Cruz Vermelha. Eu queria te fazer uma pergunta. Como foi essa virada? Em que momento você percebeu que a comunicação por si só não supria os seus desejos, as suas necessidades e o impacto social entrou na sua vida? Tem tempo para eu responder tudo isso? Fica à vontade, não tem... Tô brincando, acho que vai ser uma resposta que vai até ser interessante, porque eu vou acabar contando um pouquinho da minha trajetória, né? Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pelo presente. Adoro falar sobre impacto social, sobre o universo humanitário, então tô super feliz de estar aqui. Obrigada. Volte sempre que precisar. Voltarei. Com certeza. Vamos lá, formei em publicidade, sempre quis fazer comunicação, já sabia disso. A princípio, meu sonho era trabalhar em agência de publicidade, adorava aquele ambiente, as pessoas que a gente trabalha, né, em agências de publicidade, todo mundo muito criativo, muito despojado, pessoas muito interessantes da gente conhecer, né? E aí eu trabalhei durante 5 anos em algumas agências de publicidade aqui de BH, amei. Mas sabe quando ficava aquele gostinho de quero mais? Ainda não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu ficava meio que me questionando assim, pra que eu tô vendendo isso? Que anúncio é esse que eu tô fazendo, né? Estimulando aquele consumismo meio desenfreado. Eu ainda não tava muito, ainda não era o meu lugar, sabe? E aí coincidiu de eu mudar pro Rio de Janeiro. Na época, meu noivo, hoje meu marido, foi transferido para lá. Eu falei, vambora, se a comunicação, o Rio é muito melhor, né? O mercado até então muito melhor do Rio do que aqui. E aí eu fui trabalhar na TV Globo. E aí eu trabalhei com gravação, trabalhei com roteiro, com edição, produção. E já comecei a gostar dessa história de contar histórias, sabe? E de sair para gravar e de conhecer lugares que antes eu não tinha acesso. Gostei muito disso, mas também comecei a me questionar muito o conteúdo que a gente estava produzindo ali, porque eu fiz o extinto Video Show, que falava sobre os bastidores da televisão, depois eu fiz o TV Xuxa e depois eu fiz o Estrelas, que era um programa muito voltado para os artistas, para curiosidades sobre os artistas, né? E eu não tinha curiosidade sobre os artistas. Eu não tava nem aí se Grazi Massafera prefere doce ou salgado. Então, às vezes, eu ficava muito frustrada, porque eu ficava dias trabalhando em cima de um roteiro que era muito vazio de conteúdo, sabe? Era muito esse conteúdo comercial o propósito que dá audiência, não estava alinhado ali, né? Que dá audiência, mas eu falava, pô, eu posso mais. Né, tô aqui ralando até tarde, fazendo gravação e tudo pra ficar fazendo essas perguntas mais rasas, assim, né? Até que no programa da Xuxa, a gente tinha um quadro que a gente realizava sonhos. As pessoas mandavam cartas, elas contavam quais eram seus sonhos e a gente tinha que realizar. A gente selecionava os melhores pra realizar. Só que não bastava realizar, a gente tinha que ir lá no lugar. Para entender como que aquela realização daquele sonho ia fazer sentido, ia realmente impactar a vida daquela pessoa, a família dela, qual que era o contexto que ela vivia.
E aí eu conheci um Brasil que eu jamais imaginei que eu pudesse conhecer. Eu sabia que existia, mas sabe aquela coisa, aquela realidade muito longe, que a gente jamais se imaginava ali inserida naquele contexto? Foi o que aconteceu comigo. Então eu acabei conhecendo assim o sertão do Nordeste, o interiorzaço de São Paulo, o Sul, o Norte, conhecendo pessoas reais, com desejos diversos, que ia tanto assim, eu quero ir com a minha família para Disney, quanto também eu queria um banheiro dentro da minha casa. Eu queria um quarto de estudos para o meu filho, eu queria uma mochila, sabe? A gente recebia de tudo, de tudo. E foi muito legal. Foi muito legal. Então, enquanto todos os outros roteiristas, eles ficavam lá, brigando pra ver quem que ia gravar com o Ivete Sangalo, quem que ia entrevistar a Cauã Raymond. E olha que eu perdi boas oportunidades, né? Mas eu preferia sempre ser aquela que ia lá na casa da Mariazinha, lá no interior do Piauí, para conhecer outras realidades, conhecer pessoas reais e, principalmente, satisfazer. Né? Assim, ver o quanto era simples pra gente, mas o quanto era muito grandioso todo aquele trabalho que a gente estava fazendo, né? E aí acabou minha temporada no Rio de Janeiro, voltei pra BH com aquela pulga atrás da orelha, assim, pô, eu quero mais disso, mas não sei o que fazer, não sei como fazer isso. E aí, nessa inquietude minha, eu comecei a pesquisar. Eu não sei nem direito o que eu pesquisei no Google, mas eu devo ter pesquisado alguma coisa do tipo experiências fantásticas, experiências inesquecíveis de vida, alguma coisa assim, que me levou até uma empresa do Rio de Janeiro, que é a VV, a Volunteer VAC, que ela faz viagens de voluntariado, não só para o Brasil, mas para fora também. E eles estavam chamando uma turma para ir para o sertão do Piauí, acompanhar a reforma de uma fábrica de brinquedos de madeira que estava mudando toda a realidade de uma cidade, porque a gente está falando do sertão, onde as pessoas vivem basicamente de agricultura, praticamente ninguém tem o ensino médio, a maioria ensino fundamental incompleto, e todo mundo vive ali, né, no campo, sendo que lá chove uma vez por ano. E aí, um cara do Espírito Santo, Júnior, teve uma sacada sensacional de construir uma fábrica de brinquedos de madeira nesse lugar, que aí ele capacitou os homens na madeira, na serraria, nesse trabalho manual, e as mulheres para fazer a embalagem, para colar os adesivos, para deixar aquele produto ali bonitinho para ser comercializado. E eles fizeram um negócio tão bem feito, que de cara a Tokstok comprou 3.000 unidades deles. E a parte da renda retorna toda para a comunidade. E eu fiquei encantada, porque eu jamais imaginei que isso existisse, eu nunca nem tinha ouvido falar em empreendedorismo social, em impacto social, e eu falei, caramba, da mesma forma que eu não sabia de nada disso, muita gente também não deve saber. E se eu começar a gravar? E se eu começar a mostrar isso tudo, né? Pegar a experiência que eu tive na TV Globo, de gravação, de roteiro, de produção, que eu amava, mas com um conteúdo que realmente faz sentido pra mim, né? E aí eu comecei e não parei mais. Aqui estou, vieram várias experiências aí pela frente ainda, mas eu me encontrei. Aí sim fez meus olhos brilharem e aí dentro desse universo, né? Infinito, né? Infinito. E que vem crescendo, né? Cada dia legal mais. Porque assim, outro dia eu vi um debate em algum podcast que tava levantando exatamente isso, assim, pô, que adianta fazer o bem sem esperar algo de volta, algo que vem. Então, você faz o bem, geralmente parte desse princípio, né? Você faz o bem para os outros, porque de alguma forma vai voltar para você. E nesse bate-papo desse podcast, isso foi muito questionado, né? Até trazendo citações bíblicas e tudo mais, que não, cara, o negócio não é esse. O negócio de quem gosta desse tipo de atividade, você recebe o retorno ali, na hora que você está fazendo. Então, assim, igual qualquer outro trabalho, você está lá, você tem o seu retorno financeiro, as suas estruturas que você precisa ter, mas tem gente que gosta de, sei lá, de ir para uma cozinha cozinhar, você gosta de ir lá fazer aquilo. Então, o retorno é no momento que você está fazendo aquilo ali. Eu lembro aqui, há pouco tempo, né? Tem alguns meses, algumas semanas, na verdade,
quando os primeiros alunos da Hope foram empregados, de fato, assim, que a gente conseguiu completar aquela jornada. Eu sabia que era um bom emprego, que era são bons projetos. Cara, eu tava sozinho em casa, eu pulava de alegria, uma coisa assim, realmente, quando você gosta de fazer isso, o retorno é naquele momento mesmo. E ali, físico, né? Você sabe que é físico. A gente libera, o nosso corpo, ele libera substâncias aí, ocitocina, sei lá o quê, as outras todas, de satisfação mesmo, faz bem mesmo. É tanto que a gente vê a indicação de trabalho voluntário até para alguns tratamentos de depressão, de ansiedade, né? Assim, é realmente... É físico, é comprovado, é científico, né? Assim, o quanto faz bem mesmo. E o esperar em troca é isso. Muita gente ainda tem essa visão de, eu tô esperando de volta um reconhecimento ou um aplauso. Não é isso. O que a gente está esperando de volta é exatamente essa sensação. Essa que aí ela independe do dia a dia, do outro. Do que você está fazendo, você sentir que tem uma coisa do Fred Gelli, que eu escutei há muito tempo e acho genial, que é a teoria do lugar de potência. Você já ouviu falar nisso? Não. Lugar de potência é a soma, né? É aquilo que você faz melhor e que o mundo precisa. Esse é o seu lugar de potência. Que máximo! É ali que você precisa investir o seu tempo, a sua energia, seu dinheiro, enfim, toda a sua capacidade de viver e tal. Você precisa se ligar nessas duas coisas, na soma dessas duas coisas, né? E acho que tem muito a ver com isso. Total, faz muito sentido pra mim o que eu faço. E mudou completamente a Silvia no pessoal, a Silvia no profissional, me mudou completamente esse rumo que eu tomei, né? Que não foi uma coisa esperada, não era uma coisa que eu almejava, a coisa foi acontecendo, Você teve eu busquei. Uma experiência e entendeu aquilo. E aí eu vi, falei, pô, é isso aqui que eu quero fazer. Eu não sei como que eu posso transformar isso em trabalho, não sei como é que eu posso ser monetizada por isso, que também é uma visão equivocada do social, né? Que a gente acha que tudo tem que ser feito com coração, a vocação, mas a gente precisa pagar nossas contas, né? E eu falo não só eu com o meu trabalho, mas as ONGs, os projetos, os negócios sociais, né? Todo mundo precisa ser remunerado por esse trabalho, né? Mas faz muito sentido. A gente costuma falar lá na Cruz Vermelha que não é sobre nós, é sobre os outros, né? Então, assim, até recentemente eu tive uma experiência. Semana passada eu estava em Eubank da Câmara. A gente foi fazer uma ação. Eu vi bastante vídeo. A gente foi fazer uma ação lá, choveu pra caramba, a cidade alagou completamente. 2 dias depois a gente já estava lá com a ação. E eu fui para gravar, para fotografar, para registrar, para a gente poder divulgar tudo que está sendo feito. Mas quando a gente está nesse universo humanitário, não tem muito isso de eu estou aqui para filmar, eu estou aqui para fotografar, né? Pô, eu tive que carregar a doação, tive que pôr água para gelar, tive que organizar a fila, tive que fazer um monte de coisa. E por que a gente faz tudo isso? Porque a gente sabe para quem que é. A gente sabe o resultado final daquilo ali. A gente sabe as vidas que a gente vai impactar, e quanto mais a gente fizer e melhor, mais pessoas vão ser beneficiadas com aquilo, né? Então, quando a gente tem essa visão do social de que não é sobre nós, é sobre o outro, o pique não acaba, né? A vontade de continuar sempre fazendo e de não reclamar das pequenas coisinhas que vão aparecendo. Isso não é função minha, isso é aquilo, né? Pô, na Globo, quantas vezes eu não escutava, né? Não, eu sou roteirista, eu não viajo. Não, eu sou roteirista, eu não preciso editar. Eu não preciso ir lá acompanhar uma gravação. Pô, que bom que eu não tinha essa visão. Porque foi por causa disso que eu aprendi a editar, que eu aprendi a produzir, que eu aprendi a dirigir, que eu aprendi a fazer um monte de coisa, que a gente não se limita só àquilo, né? É muito legal. Eu tenho uma fala que eu falo com os bolsistas da Hope, que é o seguinte: se eu te entregar uma caixa com 10 quilos de areia e falar para você andar 10 quilômetros carregando essa caixa, lá no final toda essa areia é sua. Você quer? Topa? Você acha que você consegue andar 10 quilômetros carregando 10 quilos de areia? Geralmente, não consigo não quero não. Então, se eu tirar a areia e botar os mesmos 10 quilos, só que de diamante, você consegue? Aí eu consigo. Aí eu falo assim, o que você está carregando dentro da sua caixa?
Quais são os sonhos, as coisas que você está carregando para o seu dia a dia dar conta? Porque o peso de você levar uma vida com propósito e sem propósito vai ser talvez até mais pesado o seu propósito. Talvez essa areia seja mais pesada do que o diamante, no final das contas. Agora, quando você coloca um propósito, aquilo fica mais leve. Que é isso que você está dizendo, né? O dia a dia ficou fácil, ficou gostoso, ficou... né? Porque ali tinha um propósito em cima daquilo ali. Me conta uma coisa, qual foi... Vou puxar lá dentro, hein? Qual foi, de todas essas experiências que você já teve, muitas, com Cruz Vermelha, com tantas ONGs que você já trabalhou, com... Enfim, de todos eles, até trazendo aí essa novidade do programa da Xuxa, qual foi a experiência que mais te emocionou? Nossa, difícil. Difícil a pergunta. Falar que mais me emocionou, assim, todas foram muito especiais, todas me trouxeram muitos aprendizados, mas eu destacaria duas. Em 2017, eu fui para um campo de refugiados no Líbano para atender refugiados sírios. Estava ali no auge da guerra da Síria, que até hoje existe, né? Mas eu estava tão inconformada de ficar vendo o jornal e ficar vendo todos os dias o bote que naufragou, tantas pessoas que estão cruzando a fronteira, quantas pessoas que não estão conseguindo entrar e estão ali em campos. Eu ficava tão inconformada com aquilo. E pensando assim, beleza, as pessoas elas caminham dias e dias e chegam lá no lugar, mas e aí, elas chegam lá e fazem o quê? Quem que atende essas pessoas? Isso é só o início e depois, ninguém me contava isso, né? E aí, eu resolvi ir pra lá. E aí, eu fiquei 13 dias num campo de refugiados. E você foi pra lá... pessoalmente, ou você foi via algum projeto? Como que você foi? Eu fui através da VV, de novo. Com a VV eu fui pro sertão do Piauí, com a fábrica pra gente reformar a fábrica de madeira. Depois eu fui com eles pro Haiti, assim que passou o furacão Matthew lá em 2016. Que a gente foi para resolver questões do furacão de 2016, a gente chegou lá, a gente estava resolvendo questões do terremoto de 2010. Pra você ter noção da complexidade da coisa, né? E aí depois eu fui com eles pro Líbano. Então, assim, eu nunca vou pra aventura, eu nunca vou para me arriscar. Por exemplo, lá no Líbano, a gente teve a oportunidade de se arriscar e entrar num bairro lá que é comandado pelos rebeldes, a gente ia tirar umas fotos meio que escondido, só para tentar algumas imagens. Eu falei, não, tô fora. Não é isso, né? Não é essa a minha pegada. Eu tô aqui para contar histórias e eu tô aqui para voltar para contar essas histórias também. Eu quero chegar em casa. Então assim, não é me arriscar, ser radical, não. Sempre onde eu fui sabendo aonde eu estava indo, com contatos locais, com um grupo sério que estava me levando ali, ou quando eu fui sozinha, como já aconteceu que eu fui para Moçambique, mas tinham pessoas muito sérias me esperando lá no lugar. Então assim, nunca caí em furada, sabe? Mas o Líbano me trouxe um aprendizado muito grande, porque a gente foi cheio de ideias, a gente foi cheio de projetos. Você já ouviu falar na lâmpada de Moser? É uma lâmpada feita de garrafa PET, que aí você põe um filme, aqueles de máquina antiga, sabe, de fotografia, na tampa e com uma água dentro da garrafa, e na hora que o sol bate ali naquela tampa, ele irradia naquela água e ele faz uma lâmpada. Ele é como se fosse uma lâmpada de o equivalente a 60 watts. Então, as pessoas não precisam gastar com energia elétrica. Então, as pessoas ali que estão em campos de refugiados, que estão custando a conseguir até alimentar, se a gente mostra para elas essa possibilidade, né, vai ser um conforto a mais que a gente vai levar para essas pessoas naquele momento e tal. A gente foi cheio de ideias e prontos para executar. E a gente não conseguiu fazer nada. Nada. Por quê? Porque aí eu aprendi, foi uma das principais lições que eu tive. Porque a gente não escutou as pessoas que a gente ia atender. Quem que é esse bando de brasileiro que chega aqui falando que vai furar a minha tenda, a única coisa que eu tenho, e depois vai embora? E na hora que nevar? Se entrar neve aqui dentro? Se na hora que chover? Ou se ficar quente demais? Ou se não iluminar? Ou se essa garrafa trincar? E aí? Eu vou ligar para os brasileiros, eles vão voltar aqui para arrumar? É a única coisa que eu tenho, eu perdi tudo. Você sabe que isso é a base do UX designer, né? Que é essa coisa da experiência do usuário. Você então, tomar decisões dentro de um
de um escritório de diretoria, de uma mesa de reunião de diretoria, sobre o que você vai fazer para outras pessoas utilizarem, é sempre uma grande furada. E assim, eu fui com um roteiro montado, sabe? Tinha até nome, eu já tinha vendido essa gravação que eu ia fazer para um canal de TV. Tava tudo certo. E eu cheguei lá, eu não consegui fazer nada do que tava no meu roteiro. E aí eu fui pesquisando, falando, gente, o que eu vou gravar aqui? O que eu vou fazer aqui? Até que um dia a gente tava passando por uma das tendas, a gente andava sempre com um tradutor, né? E aí uma família me chamou para entrar na tenda lá, eu entrei, a gente começou a conversar com a ajuda do tradutor. E a mulher me ofereceu uma xícara de chá. E a gente sentou no chão e uma xícara toda de porcelana, toda bonitinha, toda pintada, sabe aquelas bem de bisavó? E eu só ficava pensando assim, como que essa xícara veio parar aqui? Como é que essa xícara não quebrou? Como é que essa mulher trouxe isso até aqui, né? E fui conversando, e a mulher me contando que tinha 3 anos, que ela não viu o filho dela, que ela não tinha mais notícias dele, que ele tinha voltado para a Síria para tentar trazer de volta mais familiares deles, e ela nunca mais viu o filho dela. Enfim, todo aquele contexto blaster complexo de refugiados, né? E no final, na hora que a gente foi embora, essa mulher, ela me abraçou e ela falou assim, olha, hoje é o dia mais feliz da minha vida desde que eu cheguei nesse campo. Porque todo mundo passa e dá tchau de longe, me fotografa, não me pergunta se pode usar a minha imagem, e você hoje me perguntou meu nome, você sentou no chão, você tomou do meu chá, você não teve nojo de mim, porque muita gente chega aqui e olha pra gente com uma cara, sabe, de como se a gente estivesse sujo, como se a gente fosse menos do que eles, e você me escutou. Há quanto tempo eu não contava, não colocava pra fora isso que eu tô sentindo. E aí eu falei, caramba, eu tô aqui pensando em como ajudar essas pessoas, pensando em lâmpada de Moser, pensando em caixa d'água que a gente podia colocar, fazendo vaquinha com os outros voluntários pra gente ver a fiação que podia passar. E olha o tanto que foi simples ajudar. Foi só escutar. Então foi uma baita de uma lição pra mim, uma baita de uma lição. Porque a gente sai de lá com uma sensação assim, caramba, como que resolve essa situação? Porque a situação dos refugiados, ela é muito complexa e ela vai aumentar cada vez mais, é um tema que a gente precisa ter cada vez mais cuidado e mais atenção, porque só vai aumentar. A gente tá vendo a Turquia aí, é questão de tempo dos turcos começarem a chegar aqui, de começarem a chegar nos Estados Unidos, de começarem a chegar em todas as partes do mundo, porque essas pessoas não têm mais como ficar ali. Assim como os ucranianos, como, né, os sírios, como vários povos. Então é uma situação que vai aumentar, né? Porque aí a gente vai falar agora depois de crise climática, que vai vir aí também, que já está, né, acontecendo, e que também é a maior causa de deslocamentos. Então é uma situação que merece muita atenção. E você fala assim, gente, eu não sei nem por onde que eu começo. E olha aí, a baita lição que eu tive, né? E é legal, porque nós como pessoas, como seres humanos, a gente precisa de 2 coisas. Você tem que ter resolver as suas necessidades, não digo só básicas, né, mas necessidades que para isso você tem que ter posse de algumas coisas, e você tem a sua parte que é a experiência. O que ela estava precisando era só voltar até algum tipo de experiência. Contato. Porque a experiência que ela está tendo ali é horrível. O que pode me gerar uma experiência boa? Uma boa conversa. Você conseguiria viver sem ter uma boa conversa semanalmente com alguém? Todos nós temos. A gente sai no final de semana para encontrar os amigos. Para quê? Para a gente poder conversar. Ou seja, nós somos sociáveis. Apenas isso para ela, uma experiência de conversa, e para ela aquilo ali foi algo... E assim, como que é uma experiência que assim, para ela foi especial e para mim, né, sempre quando eu escuto essa pergunta, é sempre quem me vem na cabeça. É ela. Muito bom. E Brumadinho, né? Brumadinho também não tem como... Nossa, não tem como não lembrar, assim. Foi muito forte o que eu passei ali, justamente porque a princípio eu fui pela 98 para fazer uma cobertura lá para eles, e aí um cara lá falou comigo, eu não vou gravar com você. Eu não vou te dar nenhum depoimento, porque vocês da imprensa, vocês da mídia, vocês vêm aqui, gravam tudo, filmam a gente, depois vocês somem e vão embora e a gente continua aqui na pior e vocês vão embora. Vocês ganham às nossas custas, como se ele... Basicamente foi isso que ele quis dizer. E eu fiquei extremamente incomodada, porque não é esse o meu trabalho, e não é isso que eu queria fazer com ele. E aí eu falei com ele, e se eu voltar mês que vem, você grava comigo? Aí ele falou, gravo.
E aí eu voltei, uma semana depois. E realmente ele estava certo. Porque as primeiras semanas ali de Brumadinho, do rompimento da barragem, tinha gente do mundo inteiro. Eu escutava alemão, francês, inglês, italiano, você escutava de tudo, era o mundo inteiro ali. Não, e as emoções deviam estar na flor da pele do nível que realmente tava difícil demais. você conseguir falar com a pessoa não, ela não sabe nem o que ela diz, né? Uma coisa eles estavam nem entendendo o que estava acontecendo ainda direito, né? E realmente, um mês depois eu voltei e era literalmente só eu ali. Eu lembro que teve uma assembleia com o prefeito, teve lá um encontro com os moradores, com o prefeito, com o poder público para debater algumas coisas, e eles fizeram um espaço para a imprensa, que depois a imprensa, cada um teria direito a uma pergunta só pro prefeito. E era só eu. E aí até a assessora lá ali de imprensa falou, olha, como tem só você aqui, se quiser você pode fazer 2 perguntas, tá? E eu não sabia nem que eu podia fazer uma. E eu falei, caramba, cadê todo mundo, realmente? E aí eu me comprometi a ir todos os meses a Brumadinho, e durante 1 ano eu fui todos os meses a Brumadinho, eu fui gravando. Nessa época você estava só na 98 ou você já estava na Cruz Vermelha? Não, estava só na 98. Você foi lá só pela 98. Aí é que tá, no início foi pela 98, depois eu fui por conta própria. E eu comecei a gravar os meus vídeos, coloquei no meu YouTube e fui mostrando para as pessoas o que estava acontecendo mês a mês. Mas na visão dos moradores, na visão daquele cara que me falou, vocês vão embora e vocês nunca mais vão nos escutar. Então eu queria dar voz para aquelas pessoas. Então eu mostrei muito o lado dos moradores, como que eles estavam se reerguendo, como que eles estavam lidando com toda aquela situação, que foi muito triste, e eu acredito que até, assim, profissionalmente falando, ou em relação à qualidade de conteúdo, fazer um tempo depois seria realmente melhor, porque as pessoas estariam um pouquinho mais estruturadas para poder falar, conseguir, né, completar algum tipo de ideia, algum tipo de diálogo, alguma coisa assim, porque aquilo ali foi uma coisa muito assustadora. E você acompanhar as pessoas, né, alguns, vamos dizer, personagens, né, que eu selecionei ali, isso humaniza. Né? Então é muito diferente você falar, a população de Brumadinho começou a receber as indenizações, ou então eles começaram a receber as casas, eles estão se mudando para novas casas. É diferente de eu falar, pô, agora a dona Geralda tem um quarto para ela. Dona Geralda voltou até a horta, que era só o que ela queria. Ela falou, só quero voltar a plantar meu alface, só isso que eu quero. Eu não quero casas demais, eu não quero. Dar mais do que eu tinha. Só quero isso, eu só quero meu alface de novo. Então assim, foi muito forte, foi muito especial. Sempre quando eu volto a Brumadinho é muito forte pra mim, é muito especial, assim. Porque eu acho que só quem esteve ali e viu de perto o que aconteceu naquele lugar é que entende a importância, sabe? De escutar aquelas pessoas. Ali, né? O impacto negativo que aconteceu ali e como que as pessoas conseguem sair de uma situação e ir para outra. Exatamente. Né? Como é que e o quanto é essencial ter pessoas para estender a mão naquele momento, né? Impressionante, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, até mesmo porque nós não temos agora mais muito tempo. Cruz Vermelha, Silvinha, você consegue resumir a Cruz Vermelha em uma frase para a gente? Nossa. Se não der, não tem problema. Louca, frenética e extremamente humana. Tudo acontece ao mesmo tempo ali, é um trabalho assim muito árduo, porque a Cruz Vermelha, a gente está pronto para fazer aqueles atendimentos, aqueles primeiros atendimentos quando alguma coisa acontece, mas também durante todo o ano. Né? Então tem assim as ações do frio, tem as ações de combate à fome, tem os projetos ali de jovem aprendiz, a capacitação de jovens, tem os cursos de primeiros socorros, aquelas coisas que a gente já sabe que vai acontecer durante todo o ano. Mas se rompe uma barragem, se alaga uma rua, se acontece alguma coisa, a gente tem que responder na hora. Fogo também, vocês atuam?
Também, a gente não trabalha no combate, né? Então, por exemplo, no combate ao fogo, não. Mas a gente ajuda os brigadistas, a gente ajuda os bombeiros, a gente presta assistência a eles que estão ali. Para que todos eles possam entrar. Para que eles possam entrar, para que eles tenham um aparato ali. Então, a gente vai com atendimento de primeiros socorros, a gente vai com água, a gente vai com alimentação para eles. Então, assim, igual eu citei há pouco, né? A ação lá de Eubank da Câmara. A cidade ficou totalmente alagada quarta-feira. Sexta-feira a gente estava lá. Então, assim, e não é aquela coisa, vamos sentar, planejar, vamos ver. Não, tem que ser rápido. Então, assim, agora que a gente está vivendo um período chuvoso aqui em BH, né? A gente está em fevereiro, que é um período muito chuvoso. A gente está sempre em alerta. A gente está sempre então, assim, a atividade principal da Cruz Vermelha é dar apoio e socorro para catástrofes e são várias atividades, mas assim, acidentes. a assinatura da Cruz Vermelha, que é mundialmente, né, a assinatura mundial, é atenuar o sofrimento humano. É isso. Tá. A nossa missão é atenuar o sofrimento humano, aí dentro desse guarda-chuva, vocês podem independente de religião, de partido, de país, de raça, a gente está ali para servir. Né? Então, aonde precisa da gente, a gente vai fazer o nosso melhor para estar ali. Mesmo que isso não esteja no âmbito de saúde? Mesmo que isso não esteja no âmbito de saúde. Quando fala de Cruz Vermelha, a gente liga muito a atividade de saúde, né? Primeiros socorros e tal, aquela coisa. Até pelo símbolo, né? Muita gente confunde, né? Muita gente vê o símbolo da Cruz Vermelha e faz esse link aí com a questão da saúde. Mas você sabe que a Cruz Vermelha, ela é uma Cruz Vermelha porque ela é a bandeira da Suíça ao inverso. A Cruz Vermelha ela foi criada na Suíça. Olha então, para homenagear Henri Dunant, que é o nosso fundador, eles fizeram a bandeira da Suíça ao inverso. Então, a Cruz Vermelha. Então, realmente, a Cruz Vermelha tem nada a ver com saúde. Não tem a ver com saúde, mas a princípio era. Claro porque que vocês têm saúde dentro da né, mas ela começou sim, né? Com saúde, fazendo o atendimento dos primeiros socorros, aquelas pessoas que estavam sendo vítimas de guerra. Foi num conflito ali que Henri Dunant viu e falou, caramba, essas pessoas vão ficar aqui caídas no chão, ninguém vai fazer nada. Mas eu sou da França. Mas eu sou da Alemanha. Mas não interessa. Tem gente agonizando aqui no chão, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí ele juntou um grupo de pessoas para prestar os primeiros atendimentos durante a guerra. Então, é isso que a gente faz hoje, né, nos tempos atuais, mas com uma visão mais ampla também do que é ajuda humanitária, né? Então, a gente tem as ajudas ali de curto prazo, de médio e de longo prazo. E ela sobrevive como? Olha, cada Cruz Vermelha, ela tem que ser autossustentável. Quando eu falo cada Cruz Vermelha, é porque a gente tem a Cruz Vermelha brasileira, como tem em vários outros países, e dentro do Brasil, a gente tem as filiais. Então, a gente tem a Cruz Vermelha Brasileira Filial Minas Gerais. Então, cada uma tem que ser autossustentável. A gente não pode depender do órgão central. E muito menos da internacional. Mas o modelo é o mesmo de todas? Não. É doação? É produto? Todas precisam muito de doações. Todas, né? Todas têm as campanhas de doações, mas como elas vão fazer isso? Se vai ser um troco solidário, se vai ser as campanhas de Pix, se vai ser doações de material, cada uma vai escolhendo a forma como melhor vai ser remunerada, né? Mas todas... Você tem a liberdade de criar o modelo de monetização. Seguindo as regras ali, não só do órgão central, mas a internacional também, sim. Mas a gente também procura, através dos cursos de primeiros socorros, a gente ser monetizado. O programa Ação Jovem, né? Que são os jovens aprendizes que a gente oferece para o mercado também. A gente é monetizado por isso. Então tem, por exemplo, agora na Cruz Vermelha aqui de Minas, a gente está com a Casa de Passagem, que é o acolhimento de venezuelanos que estão chegando lá da fronteira e estão vindo para um processo de interiorização. É uma parceria nossa junto com o Exército Brasileiro. Então, a gente já tem empresas que nos apoiam com essa ação, investindo, né, tanto grana, quanto também com material que a gente precisa para atender essas pessoas. Então, a gente está sempre em busca dessas parcerias, né? Que legal, que legal. Então, assim, vamos dizer assim, que se um produto ou um serviço, se o resultado dele tem a ver com esse guarda-chuva maior que você falou, né? Que é como mesmo? Atenuar o sofrimento humano. Se o resultado desse
serviço ou desse produto estiver debaixo desse guarda-chuva, vocês acabam podendo fazer aquilo ali e se monetizar com isso. Sim, com certeza, com certeza. E a gente tem tentado aí cada vez mais diversificar, né? Então, assim, hoje em dia tem se falado muito de saúde mental, de saúde emocional, né? Então, a gente está investindo em palestras. Então, a gente leva esses atendimentos para projetos sociais que às vezes não têm acesso a esse tipo de informação, para escolas públicas. Ano passado eu fiquei impressionada. Durante o Setembro Amarelo, a gente fez realmente uma roda de conversas em parceria com a Secretaria de Educação, e a gente foi em várias escolas públicas falar sobre saúde mental para os jovens. E eu te falo que a gente conseguiu literalmente salvar algumas vidas de pessoas que falavam assim: eu já estava planejando para hoje à noite tentar o suicídio, e com essa palestra de vocês eu tô revendo tudo. Pra gente ver o quanto que saúde mental é urgente de ser falada e de ser levada para cada vez mais pessoas, né? Com certeza. Então, são trabalhos que a gente tem tentado explorar cada vez mais e atender cada vez mais as diversas causas humanitárias que, infelizmente, tem aí para todo tipo, né? Essa questão da saúde mental assim, para mim, um ponto muito importante, crucial para o futuro próximo, né? Eu também tenho ainda experiência, né, no mercado de saúde, e ali a gente enxerga muitas coisas que acontecem. Também já salvamos vidas ali pelo WhatsApp, no atendimento de telemedicina. Conseguimos movimentar ambulância, o pai da pessoa, não sei o que, para todo mundo ir na casa dela para conseguir evitar, e evitamos. Então, assim, é uma coisa que a gente não imagina, mas... E não era tão falado, né? Eu não sei se a pandemia que acelerou tudo isso, porque realmente ninguém ficou normal. Eu desconfio da pessoa que fala para mim: não, eu fiquei bem. Não, eu fiquei ótima durante a pandemia. Não, fiquei de boa. Eu desconfio dessa pessoa, né? Então, assim, porque ela poderia até estar numa boa condição ali. Acho que a pandemia deu... Mas ela não vive, ela vive numa bolha, então, acho que a pandemia deu a liberdade para essas pessoas saírem dos seus armários e falar: eu tenho um problema com isso, né? Então acho que foi isso, assim, ninguém ficou bem. Então tá tudo certo você falar que você não está bem. Antes né? não podia, porque antes era um tabu, você né? falou que você tá com algum problema mental, que você toma um remédio, não sei o que, você é um doido, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer isso. Agora já virou uma coisa um pouco mais normal, né, de tratar e de conversar. Exatamente. Eu queria agora que você trouxesse um pouquinho sobre o Aceleradores. A gente não pode deixar de falar do Aceleradores aqui hoje, que inclusive tive, né, a grata oportunidade de participar aí alguns dias atrás. E eu queria também que você trouxesse um pouco dessa experiência, qual que é o objetivo do Aceleradores, como que isso aconteceu, e quem sabe trazer aí uma experiência interessante no Aceleradores. O Aceleradores é meu xodó, assim. Foi quando eu voltei para Belo Horizonte, e aí eu fiz tive aquela experiência no sertão do Piauí, depois no Haiti. Quando eu estava no Haiti, que o Rodrigo Carneiro, que é o dono da 98, que foi com quem eu fiz meu primeiro estágio lá atrás, quando era MTV BH, lembra? Uhum. Quando tinha MTV, eu fiz um estágio com ele, e ele estava me acompanhando, ele falou: o que você está fazendo no Haiti? Eu falei: pois eu tô aqui gravando, vim aqui fazer trabalho voluntário, vim aqui gravar, vim aqui ter uma experiência, vim aqui ajudar as pessoas. E ele falou: não, depois vem aqui conversar comigo. E aí ele me chamou para voltar a trabalhar com ele, para produzir alguns conteúdos para ele da rádio. Nada do universo humanitário, não. Mas a 98 ela assina, né? 98 é a Rádio do Bem. E aí eu sempre me perguntei: por que a 98 é a Rádio do Bem? Eles fazem realmente muitas campanhas, eles estão abertos a divulgar várias campanhas, a gente sempre prioriza dar boas notícias também, mas sempre pode mais, né? E a 98 foi crescendo, ela hoje está na web, ela hoje está na TV também. E aí eu propus para ele, falei: Rodrigo, vamos fazer um quadro que a gente mostra coisas boas que estão acontecendo no mundo. Nem que sejam pílulas de 1 minuto que a gente vai colocar na programação, alguma coisa assim. E aí ele falou: não, o mundo é muito grande. Vamos começar com Belo Horizonte. Vamos mostrar de coisas que estão acontecendo aqui. Mas aí eu não consigo arrumar uma equipe para você, tem que ver quem que vai sair para gravar, quem que não vai. Eu falei:
Posso gravar? Deixa eu gravar, deixa eu editar, eu te entrego o negócio pronto. Deixa eu fazer. Porque eu tenho uma... Aí o cara riu. Eu tenho uma ótima qualidade e eu tenho um péssimo defeito. Eu não gosto de depender das pessoas. Eu odeio depender das pessoas. O que é péssimo. Porque a gente sempre depende, né? Não adianta a gente querer fazer nada sozinha. A gente pode até fazer, mas quando a gente faz com os outros fica muito melhor, né? Sim. Mas por outro lado, quando a gente também fica dependendo demais, sabe? Você não consegue acelerar. Você não consegue fazer. Então eu falei que antes mais ou menos do que não feito, vamos fazer? Deixa eu tentar fazer e te mostro. E aí eu comecei a gravar e eu comecei a procurar pessoas em BH que estão fazendo acontecer, pessoas que arregaçam as mangas e que estão transformando a vida de outras pessoas. Não só ONGs, eu gosto de mostrar ONGs e projetos, mas eu gosto de mostrar pessoas, justamente para a gente inspirar que outros façam o mesmo, para mostrar que é possível. Pô, se o Guilherme está fazendo, você também pode fazer. Se a dona Jutai lá está fazendo, com as dificuldades todas que ela tem, você também pode fazer. E a gente também dar ainda mais boas notícias, né? Porque eu acho que tem muita coisa boa acontecendo. Tem sim muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente que fala, esse mundo tá acabando, esse mundo não tem jeito. Para o mundo que eu vou descer. Sai da bolha. Todas as gerações. Sai da bolha e vem conhecer o mundo. Todas as gerações falaram isso da próxima. Você pode, se você voltar no tempo, o nosso bisavô falou isso, essa geração próxima tá acabada. O nosso avô falou dos nossos pais falaram isso da gente, e a gente tá falando dos nossos filhos. A gente sempre acha que tá piorando, mas a grande verdade é que melhora. Se você voltar no tempo, você vai ver que as situações humanas eram muito piores. Exatamente, né? exatamente. E agora, assim, é claro que a gente desenvolve perigos, a gente desenvolve também coisas negativas, elas podem ganhar potências e forças, né? Mas se você for olhar historicamente até hoje, a gente só evoluiu, as liberdades só cresceram, né? Então, realmente não, e eu acho que até a consciência das pessoas, sabe? Consciência das pessoas. Antes era cada um ali no seu. Hoje em dia as pessoas estão muito mais conscientes, empresas, as pessoas estão muito mais engajadas. né, Eu ia falar agora das empresas também. instituições. Não tem mais essa de, não sei se eu quero fazer, se eu posso. Não, tem que fazer. Tá todo mundo muito mais interessado. Quantas pessoas não me procuram falando, eu quero ajudar, não sei como. Eu vi você fazendo alguma coisa, eu vi você recolhendo lacre, eu vi você recolhendo tampinha, vi você fazendo uma doação, como é que eu posso fazer? Eu também queria e não sei como. As pessoas estão muito mais antenadas, estão muito mais ligadas nisso, né? E tem essa questão, tá? Tem muita gente que quer fazer e não sabe como. Tem muita. Que se der uma trilha, um caminho ali, a pessoa Por isso que eu sou uma defensora ferrenha de que fez o bem, fez uma boa ação, mostra. Também Nós, mineirinhos, tem essa mania, né? Quem faz o bem não precisa mostrar. Tá querendo se promover, tá querendo se exibir. Não interessa. Você pode estar estimulando alguém, você pode estar inspirando alguém. Você não cresce aquilo, né? Você pode estar estimulando alguém. E quando é de verdade, a gente sabe, a gente saca. Né? A pessoa, quando ela vai fazendo, ela faz, ela tem uma constância naquilo, e a gente vê realmente o impacto que ela causa, a gente sabe que é sério. Sim. Que não é só um oba-oba ali momentâneo. E quem vai julgar se é sério ou não é a vida. E que se tivesse sido um oba-oba momentâneo, essa pessoa ajudou alguém, nem que seja momentaneamente. E talvez tenha estimulado uma outra pessoa a fazer. Exatamente. Né? Então, é mostrar mesmo. Muito com isso. É a premissa do Aceleradores do Bem, é isso. É a gente mostrar toda semana, há quase 7 anos, eu mostro pessoas que têm boas iniciativas, gente muito bacana. Quem foi o que mais brilhou o olho? Nossa, muito difícil. Não, mas você vai achar. Muito difícil, assim, porque é gente que tá do meu lado. Não, sabe? Mas teve um que você falou assim, que isso? Como é que esse cara tá fazendo isso? Como que ele tá fazendo isso? Olha, as Meninas da Libertis é uma marca de roupa que foi criada dentro de presídio feminino. As mulheres que criam as roupas, as mulheres que fabricam, elas ensinaram costura para as presidiárias, para as detentas, né? Elas que fizeram todo o processo de criação, produção, e aí a cada 3 dias de trabalho, elas ganhavam um dia a menos de pena, e aí toda a grana dos produtos que eram vendidos, essas mulheres ganhavam um cartão que elas indicavam alguém lá fora da família para receber
esse dinheiro. Ou seja, dentro da cadeia, essas mulheres estavam gerando economia, estavam ajudando as suas famílias. Elas saíam de lá capacitadas, já com uma nova perspectiva, né, de vida, do que elas poderiam fazer a partir dali. Eu achei um projeto, assim, sensacional. Que legal. Sensacional. A gente gosta muito de projetos bem de montado, impacto, né? Assim, que tem... e eu acho que hoje em dia, o assistencialismo, infelizmente, ele ainda é necessário no Brasil. Não adianta a gente falar de gerar economia, de capacitação, se a pessoa está com a barriga vazia. Exatamente. Então, infelizmente, o assistencialismo ele ainda é necessário. Mas quando as pessoas veem que elas podem pensar um pouquinho além, que elas podem começar a pensar em impacto realmente mais de longo prazo, né? Para que aquilo ali aconteça, de real transformação, multiplique, isso é muito né? legal. Isso é muito legal. Então, assim, e quantos projetos que eu já não gravei, que eu mostrava ali uma oficina de futebol, uma oficina de balé, que a princípio a gente olha e fala, que bobagem, né? E como é transformador. Salva. E quanto salva. Quando eu comecei a fazer as primeiras pesquisas da Hopes, tem muito a ver com isso que você está falando, e foi muito legal. Eu queria levar conhecimento de tecnologia e inovação para o público de baixa renda, justamente para fazer um projeto de impacto. E eu precisava entender, aí volta naquele assunto, não podia tomar essas decisões dentro de uma sala de diretoria. Tinha que ir lá. Então fomos lá conversar para descobrir, né, o que a gente precisava fazer. E inicialmente o que a gente tinha na cabeça era o quê? Cara, nós vamos fazer um curso de EAD aqui que vamos dar de graça. É isso. E a gente foi descobrir ali que o curso, o conteúdo o conteúdo educacional era apenas um pedaço da história. Se ele não tivesse algo para ele comer, se ele não tivesse como oferecer algum retorno familiar para que o pai não o obrigasse a ir trabalhar com ele para ele ter tempo para estudar, né? Se ele não tivesse o próprio computador para ele estudar, se ele não tivesse aí vem a história da caixa, se ele não tivesse alguém para colocar na cabeça dele um propósito para ele poder dar conta de chegar até o final do curso. Porque muitos falaram isso, cara, a gente começa a estudar, mas, bicho, para mim é melhor ir ali pegar um dinheiro no sinal, porque eu não sei quando que isso vai voltar, eu não sei esse retorno quando ele chega. Então, assim, eles sentem falta de ter os sonhos deles, né? De ter a chama que leva. Pra gente, isso é muito simples. Desde o início, a gente foi programado ali, você vai fazer sua faculdade, você vai formar um emprego e tal. Isso pra gente, a gente tem rede, a gente tem contatos, a gente tem network, a gente tem tudo isso. E é todo esse negócio que a Hope tenta levar para equiparar, para equilibrar a vida dessa pessoa com a nossa. E é exatamente isso que é o diferencial da história. Porque o curso em si, beleza, legal, você pode colocar lá, vai dar 85% de desistência. Agora, quando você consegue dar isso que você está dizendo, né, não é assistencialismo da forma que a gente fala, é mostrar uma nova pejorativa, mas né? É você completar a jornada. Eles têm alguns muros que eles precisam derrubar para ele conseguir ter um emprego. Você conseguir derrubar todos esses muros até que ele consiga andar sozinho. O projeto de vocês mesmo, né, a Hope, eu fiquei muito feliz de apresentar. Eu sempre adoro apresentar esses projetos que dão novas perspectivas. Porque esses jovens, principalmente de periferia, eles não sabem o poder que eles têm, o potencial que eles têm. Eles acham que eles não conseguem e que eles não são merecedores. Exato. Então, muitos ainda têm aquela crença de que meu pai é pedreiro, eu vou ser pedreiro. A minha mãe é manicure, eu vou ser manicure. A minha mãe é empregada doméstica, então eu vou ser. E eles não acham que eles podem, que esse espaço é para eles também, né? Eu acho que eu comentei com você que eu conheci uma menina que ela ficou 10 anos para fazer a prova da OAB. Porque ela não achava que aquilo era para ela. Ela não achava que uma negra poderia fazer um OAB. E o que ela ia sofrer depois, se ela passasse e ela tivesse ali, como é que ia ser? Que espaço que ela ia ocupar? Porque aquilo ali era tudo muito novo para ela. E aí, quando você mostra que essas pessoas podem sim, que se eu posso, ela também pode, você coloca elas ali, num patamar de igualdade
Igualdade, assim, no sentido de, né, de todo mundo pode. Esse espaço deveria ser para todo mundo. De pegar esse vazio e porque, assim, não ocupar é de ele igualdade, para que essa pessoa não é de chegue igualdade que todo mundo tem a condição de ocupar aquele espaço, né? Eles precisam, sim, ser capacitados. Então, quando vocês pegam na mão de um jovem e mostram para ele um novo mercado, uma nova visão, uma coisa que ele nem imaginava na vida dele, você não está mudando só a vida dele. Você está mudando as próximas gerações, né? Porque o filho dele vai pensar diferente, o filho dele vai ter uma outra condição, provavelmente vai ter um acesso a uma educação de maior qualidade e que vai mudar completamente a vida daquela família e das próximas gerações, né? Tem um projeto lá na Índia, um documentário também, acho que eu comentei com você, né? Que eles escolhem uma pessoa da família para ficar naquela escola e eles capacitam aquelas meninas, porque eles já viram que se você muda uma pessoa da família, você muda a família toda. A história é a alteração geracional que falaram com a gente uma vez. Isso é muito interessante. A gente percebe, por exemplo, o quanto essas pessoas são imediatistas, né? Elas querem receber o dinheiro hoje para gastar amanhã, amanhã receber mais o dinheiro para gastar amanhã, porque realmente eles precisam desse dinheiro. Quando você fala de qualquer tipo de investimento, nem a longo prazo, né? Médio prazo, coisa de 6, 7 meses, já é uma coisa que não é que eles não querem, mas eles não entendem tão bem. Não entendem. Você precisa mostrar o que é esse ganho, o porquê que isso vai acontecer e, principalmente, pelo que eu percebi, você conseguir dar entregas para a família. Se você não envolve a família de um jovem em um projeto desse, dificilmente ele vai conseguir até porque chegar os contextos até o final. ali, né? Não é por maldade, não é por nada, mas é porque as pessoas às vezes não sabem o que é aquilo, o que está acontecendo. O que pra gente é óbvio, pra eles não é. Exato. Teve uma situação lá em Brumadinho que me marcou muito com o Juninho. O Juninho é um adolescente que ele estava recebendo a indenização da Vale e ele recebia meio salário mínimo todo mês. Na época isso girava em torno aí de 500, 600 reais. Um dia o Juninho chegou pra mim e falou assim: ô tia, a bateria do meu celular estragou, você pode me dar outra? Falei: quanto que é a bateria do seu celular? Aí ele falou: 800 reais. Falei: pega o dinheiro que você tá recebendo de indenização e compra a sua bateria. Aí ele falou: não, mas eu recebo 600, a bateria é 800. Falei: Juninho, você vai receber esse dinheiro, você vai guardar, eu não sei se você tá ajudando a sua família, uma parte desse dinheiro vai para ajudar a sua família, mas você não gasta tudo. Mas ele falou: não tô gastando tudo não, vem tudo para mim. Eu falei: então você vai guardar e no mês seguinte você vai receber de novo e você vai comprar a sua bateria. Sabe o que ele falou pra mim? Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Olha só. Ele não tinha educação financeira. É básico. Então, assim, a gente pode dar o dinheiro, pode dar a indenização, mas uma coisa que é fato em Brumadinho: faltou educação financeira para aquelas pessoas. Elas tiveram acesso a um dinheiro básico que elas nunca tiveram na vida. E, de repente, de uma hora para outra, começou a cair dinheiro ali, ó, que não vai cair para sempre, mas que aquilo ali era para elas se reerguerem, mas elas não têm esse entendimento, elas não tiveram esse entendimento. Então, assim, a gente está falando aqui de projetos de impacto, né? Tem um projeto de impacto lá em Brumadinho, que é o pessoal do Nação, que é sensacional, que eles levam isso para essas pessoas, né? Eles capacitam, eles pegam na mão e falam assim: vem cá, deixa eu te ensinar. Você pode crescer, você pode caminhar com as próprias pernas. Vem cá que eu te ajudo. Então, esses projetos me brilham muito os olhos, né? Isso tem a ver com isso que eu falei, não é nem imediatismo, é uma coisa de cultura. O que eu recebo hoje, eu gasto. Agora, porque eles nunca tiveram além para segurar. Exato. Nunca tiveram, sempre foi ali contado. Então, segurar algum esse papo tipo de economizar, de segurar, isso não existe para eles. Para eles, isso não faz parte da cultura deles. Eles recebem, compram comida, compram não sei o quê, acaba o dinheiro, espera receber o outro e por aí vai. Exatamente. Isso. É mudança de cultura, de mentalidade. A gente teve um convidado aqui, que é um diretor lá da Qualifica, o Gabriel, que ele é uma pessoa que veio da periferia. Ele passou pelo Lar dos Meninos, que você deve conhecer, e hoje ele é diretor de produto da Qualifica, que é uma EAD muito bem conceituada. E eu fiz essas perguntas para ele, ele falou uma coisa que impactou demais, que ele falou assim: cara,
se não for, primeiro, se eu não tivesse passado pelo Lar dos Meninos e tivesse tido esse preenchimento, é um preenchimento, né? Você tem um buraco ali, um vazio nessas pessoas que precisa ser preenchido para ela aprender a viver, para ela aprender a seguir a vida dela ali e ficar mais confortável, né? Com a vida. E ele pegou uma coisa e falou assim: olha, mas sabe o que aconteceu comigo? Quando eu entrei no Lar dos Meninos, né, ele falou assim: você falou que eu vim de uma família pobre, né, e tal, mas quando eu entrei no Lar dos Meninos, eu descobri que eu era rico. Porque eu tinha um pai e uma mãe. Aí, cara, porra, aí a referência das coisas mudam completamente. Porque eu tinha um pai e uma mãe. A minha mãe batia no estudo, meu pai batia no trabalho, estuda, trabalha. Junto com o apoio do Lado dos Meninos, eu consegui. E quem não tem? Né? E aí, cara, aquilo ali virou. Você começa a olhar com uma outra ótica, porque a gente fica muito preso, às vezes, nessa questão do acesso à educação para que eles consigam uma carreira, mas você tem muitos outros problemas, né? Então, assim, a Hope, por exemplo, a gente faz atendimento psicológico. Pode acontecer uma violência doméstica, pode acontecer uma tragédia, uma enchente, levar tudo da casa do menino no meio do estudo. E aí? Qual é o psicológico desse menino? Ele vai ser abalado, ele não vai conseguir continuar o estudo, ou vai ter que parar durante um tempo. Você tem que ir lá, segurar, conversar, ver o que ele precisa. Você precisa conversar com um psicólogo, você quer conversar com um líder de tecnologia para te explicar um pouco melhor sobre o mercado e ver se é isso que você quer. É isso que falta para os caras, né? E é isso que a gente precisa entender, que nem sempre é só pagar um negócio para ele. A gente precisa realmente abraçar, né? Olha, tem uma amiga minha, Mariana Serra, que ela fala que qualquer ajuda não é ajuda. E é isso, a gente precisa saber como ajudar. A gente precisa entender não é o que coisa. a gente precisa entender o que aquela pessoa precisa. Se você furasse a barraca do menino lá, ia cair tudo lá dentro. Então assim, você ia tentar ajudar e ia atrapalhar. Foi o que eu aprendi lá no Líbano, e eu tenho aprendido assim, com cada vez mais, cada experiência, cada ação que eu participo, que eu me envolvo, isso se comprova. Qualquer ajuda não é ajuda, a gente precisa saber realmente como ajudar, o que a pessoa quer, o que ela quer, de que forma que ela gostaria de ser ajudada, né? E a gente apresentar ali de que forma que a gente também pode ajudar, né? Silvinha, nós estamos agora realmente chegando ao fim. Eu queria duas coisas de você. Uma, que você indicasse alguém pra gente trazer. Pode pensar quem você quiser. Opa. E que você faça aí uma breve resumo do que a gente conversou aqui hoje, ou se você quer dar alguma dica para alguém que quer ajudar, ou alguém que precisa de ajuda, né? Fazer uma finalização do nosso papo. E também, se você quiser, também divulgar os acessos aos seus projetos, redes sociais, telefone, contato, também fique à vontade. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Vamos marcar outras para frente aí. Vamos sim, prazer foi todo meu. Bom, com tanto de gente que eu conheci aí ao longo do meu caminho aí humanitário, né? Fica até difícil eu falar de uma pessoa só. Mas eu citaria aqui a Carol Antunes, que é a fundadora do Nação, que é essa ONG que está lá em Brumadinho, que está fazendo essa capacitação com o pessoal, com os familiares, né, das vítimas ali. Eles estão fazendo um trabalho, assim, sensacional, grandioso, transformador, que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui, né? Então fica aí a minha indicação, ó, Carol Antunes, do Nação, para vir aqui conversar com vocês. As minhas redes sociais, eu coloco muito dos meus trabalhos no Instagram, então é Silvia Castro DC. Tem o LinkedIn, tem o meu canal no YouTube, que eu não tô conseguindo alimentar muito bem, porque a Cruz Vermelha, ela tá me consumindo. Mas assim, sempre que eu posso, eu tenho colocado lá os meus vídeos também. Tem todos esses meses que eu documentei lá em Brumadinho também. Tá lá no meu YouTube, Silvia Castro. E o que eu poderia falar do papo de hoje, né? Eu acho que tá mais do que provado, a gente tá vivendo num mundo, acho que ele sempre existiu, mas hoje está mais evidente o quanto uns precisam dos outros, né? A gente não consegue viver em bolha, nós somos seres sociáveis, a nossa natureza é essa, então, assim, não tem como a gente estar bem se o outro não tá bem. E
todo mundo pode fazer alguma coisa. Hoje de manhã eu estava acompanhando o Léo Fará, que é uma outra pessoa aí para você entrevistar, que era do Corpo de Bombeiros aqui de Minas, e ele está lá no resgate da Turquia. E o Fará estava mostrando hoje no Instagram dele o depósito de R$1 que ele recebeu de uma pessoa. E ele estava agradecendo, ele falou, é R$1 de cada pessoa que vai fazer a diferença para que eu continue aqui fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Então, muita gente que se pergunta, né, o que eu posso fazer, como que eu posso ajudar? Comece a conquistar o seu alcance. Às vezes você não precisa fazer uma grande doação, às vezes é com R$1, às vezes é com o que você já sabe fazer. Então, às vezes você sabe falar inglês, você sabe costurar, você sabe fazer uma tabela de Excel, você sabe fazer bem uma planilha. Começa por aí, comece ensinando alguém. Procure um projeto perto da sua casa, junta um grupo de amigos. Causas não faltam, né? Se gosta de animal, tem causa animal. Se gosta de idoso, tem causas com idosos. Se gosta aí se você fica incomodado de andar nas ruas e ver aquela quantidade de pessoas em situação de rua, tem muito projeto aí também precisando do apoio, né? Você estava falando aí como que a Cruz Vermelha se sustenta. É isso. A gente precisa das pessoas, e não é só a Cruz Vermelha, todo mundo que trabalha com o social, né? E aí vai impactar a sua vida também. Quem não quer? Né? Morar numa cidade mais tranquila, num país mais justo, num país mais igualitário, educação para todo mundo, com mais ofertas, com mais qualidade de vida. Todo mundo quer. Então, investir no social... Com telejornais que não dê tantas notícias. Exatamente, né? Que mostre como também fazer o bem, né? Tem o Aceleradores do Bem também, ó. Tava esquecendo do meu xodozinho. Aceleradores do Bem, toda quinta-feira, às 11 horas, na Rede 98. Silvinha, muito obrigado pela participação. Não esqueça de levar o presente aí da Fast Frame. É um quadrinho para que marque aí a sua presença. Vamos marcar outro. Com carinho. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez. Daqui a um mês estaremos de volta e até a próxima.